Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer macarrons. Gente, finalmente eu consegui aqui fazer uma versão da receita de macarrons de uma maneira bem simples para você fazer aí no forno convencional e eu vou passar todas as dicas para vocês nesse vídeo. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e também deixe seu like, isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então, vamos lá começar a nossa receita, tá? Aqui eu vou começar misturando 2 claras com meia xícara de açúcar. Eu estou utilizando o açúcar triturado, mas também pode ser o refinado ou o açúcar comum mesmo, cristal. Caso seja o cristal, é bom você dar uma batida nele antes no liquidificador para diminuir o tamanho dos grãos. Lembrando que as minhas medidas de xícara são de 240 ml, tá? Daí você vai ficar mexendo as claras com o açúcar no fogo bem baixinho até dissolver esse açúcar, tá? Para poder ter certeza que dissolveu, você vai pegar um pouquinho com os dedos e vai mexer. Se você sentir que ainda tem algum grãozinho, continua mexendo no fogo até terminar de dissolver completamente. Daí, quando você perceber que não tem mais nenhum grãozinho, quando você passar entre os dedos e não tiver mais nenhum grão, você vai levar para a batedeira e vai deixar essa mistura bater. Eu estou usando aqui batedeira planetária porque aqui eu já tenho, mas caso você tenha batedeira comum, pode fazer também sem problema nenhum. Eu deixei batendo aqui na velocidade 3 da minha batedeira, tá? E quando ele começou a criar aí alguma firmeza, vocês vão perceber que ele vai ficar mais clarinho e vai aumentar um pouco de volume. Eu parei o batimento e acrescentei meia xícara de açúcar impalpável peneirado, mais algumas gotinhas de essência. A essência é opcional, tá? Daí você vai usar a que você quiser. Daí você vai deixar batendo mais um pouco, tá? Essa última parte, gente, é menos de 1 minuto. É só para terminar realmente de misturar o açúcar e você vai perceber que vai ficar com os picos firmes. Quando você pega, ele não se desmancha. Depois disso, você vai retirar da batedeira e vai misturar a farinha de amendoim na mão mesmo, com a espátula, tá? Eu tô usando farinha de amendoim, gente, porque é a farinha mais em conta, né, para você fazer e é a farinha que todo mundo vai ter a facilidade também de conseguir encontrar. Mas caso você queira fazer com a de amêndoas, você pode fazer o mesmo processo usando a farinha de amêndoas. Na receita do macarrão, originalmente é feito com a farinha de amêndoas, tá? Mas é uma farinha que tem um preço bem elevado, dependendo do local, e também nem todo mundo consegue encontrar. Então, eu fiz aqui uma versão mais econômica utilizando a farinha de amendoim. Depois de misturar a farinha de amendoim, eu dividi aqui em 2 porções e agora eu vou tingir. Como eu estou fazendo tudo nesse mês em clima natalino, eu estou tingindo aqui uma parte com o corante verde e a outra eu vou tingir com o corante vermelho. O corante que eu estou utilizando aqui são os corantes em gel. Daí você vai misturando, tá? Não precisa misturar com muita força para poder não perder essa consistência aí da massa. Você vai misturando de uma forma que não perca essa consistência para não ficar mole, mas que você consiga distribuir muito bem o corante. Com o vermelho da mesma forma, fui colocando o corante e misturando. Gente, só preste atenção para você pegar um corante que seja de boa qualidade, tá? Esse que eu estou utilizando aqui é o da Fab. Outro corante muito bom também é o da Mix, ele tem uma pigmentação boa. Vocês vão perceber o quanto essa cor vai mudar, né? Vai ficar bem mais intensa depois. Eu coloquei aqui um tom de vermelho que está bem apagadinho, mas a tendência é, com o passar do tempo, essa cor ir ficando mais intensa. Aí vocês vão perceber que no final ele vai ficar um vermelho bem vivo. Daí, para levar para assar, eu estou utilizando aqui 2 formas. Eu coloquei o fundo da forma virado para cima, tá? Para ser a minha base. As 2 formas têm exatamente o mesmo tamanho e espessura. E forrei aí um papel manteiga. Coloquei um pouquinho da massa do macarrão para grudar o papel manteiga e agora estou fazendo as bolinhas. No meu caso aqui, eu estou fazendo no olhômetro mesmo, mas se você quiser riscar vários círculozinhos no papel, você pode riscar na parte de baixo, tá? E coloca aquela parte lisinha do papel para cima e vai seguindo aí a proporção de cada bolinha. Estou fazendo aqui direto com o saco de confeitar sem utilizar bico, mas caso você queira deixar mais perfeitinho, você pode utilizar um bico perlé.
E sempre deixe uma distânciazinha, tá? Entre uma bolinha e outra para poder não grudar um no outro na hora que for pro forno. Agora eu tô aqui utilizando a minha parte verde e vou fazer também várias bolinhas mais ou menos na mesma proporção. Não sei se vocês já notaram, mas eu vou fazendo a bolinha, ela vai expandindo para a lateral, tá? Ele não pode ficar muito fininho, mas também não pode ficar muito largo. É uma alturazinha intermediária. Depois de fazer todas as bolinhas, você vai dar umas pancadas assim, como eu tô fazendo, na bandeja para poder eles se espalharem um pouquinho e ficarem um pouco mais lisos para poder descansar e depois a gente levar ao forno. Com o restante da minha massa verde, eu fui fazendo aí bolinhas de tamanhos diferentes, tá? Para fazer uma arvorezinha. Depois de fazer isso, a gente vai deixar esses macarrões descansando até ele formar tipo uma capinha, uma películazinha mesmo em volta, que quando a gente toca não vai sujar mais a mão, tá? Eu deixei os meus aqui por mais ou menos 1 hora. E em seguida levei ao forno pré-aquecido, bem baixinho. Deixei meu forno no mínimo e coloquei os macarrões para assar por cerca de 20 minutos. Além de deixar o forno na temperatura mínima, você vai também colocar na grelha mais alta, tá? Se você não tiver duas grelhas no fogão, você vai retirar a grelha e colocar na parte que é um pouquinho mais alta. Então, gente, deixei meus macarrões no forno por 20 minutos, tá? Em seguida, retirei e esperei esfriar completamente e como vocês estão vendo, ele solta bem facinho do papel manteiga. Agora eu vou rechear meus macarrões, tá? Eu tô utilizando aqui uma ganache de chocolate meio amargo, mas você pode utilizar brigadeiro, doce de leite, o recheio que você quiser, contanto que seja um recheio firme. Daí basta colar outro macarrãozinho em cima e ele vai ficar dessa forma. A quantidade de recheio é o que você preferir. Se quiser usar menos recheio, não tem problema nenhum. Coloca a quantidade que você quiser. Esse aqui eu já resolvi fazer de outro modelinho, tá? Coloquei o recheio, mas não levei até a borda. E fui colocando essas pérolazinhas comestíveis, que são os chocoballs branquinhos, que eu coloquei o corante pérola em pó. Para poder deixar ele assim com esse brilho, já é uma outra opção de modelo para o macarrão. Para decorar bolos, fica bem bonito o acabamento. Você pode colocar a cor que você quiser para fazer os macarrões. E, gente, esse doce eu sofri um bocado para fazer, viu? Porque eu tentei de todas as maneiras possíveis e ele não fazia esse pezinho de jeito nenhum. Mas agora que eu consegui, finalmente, eu trouxe para vocês exatamente da forma que eu fiz para vocês verem que é possível fazer mesmo no forno comum, mesmo não tendo um forno aí elétrico que você consiga controlar completamente a temperatura. E com aqueles discos que eu fiz em tamanhos diferentes, eu fui montando aqui uma arvorezinha. Ela não ficou perfeita não, mas ficou bonitinha, tá? Alguns macarrões ficaram com um ladinho mais alto do que o outro, tá? Isso aí é normal, até porque eu não trabalho com macarrões diariamente. Foi realmente uma versão da receita para trazer para vocês uma boa opção aí que dá para fazer em casa e você consegue reproduzir para você colocar em decorações de bolos ou simplesmente para consumir. E estão prontos os nossos macarrões. Gente, sigam realmente todas as dicas que eu passei aqui no vídeo, tá? Que com certeza vocês vão conseguir reproduzir. E usem a criatividade e façam em todas as cores que vocês quiserem fazer. Vocês podem armazenar os disquinhos, né, de macarrões por até 5 dias em um recipiente bem fechado. E você recheia só no dia que você vai precisar usar para decorar ou para consumir. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Por favor, não saia do vídeo sem deixar o like. Também deixe a sua opinião aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Beijos e até a próxima receita!